Quando conheci Sara pela primeira vez, ela era magnética. Sua ambição combinava com a minha, e rapidamente nos tornamos aquele casal que os outros admiravam. Nossas trajetórias se cruzaram no meu último semestre na faculdade, em uma aula de economia em que nenhum de nós queria estar, mas ambos precisávamos para a formatura. Começamos uma conversa sobre as divagações do professor, e eu fiquei encantado. Sara tinha um espírito e um charme que me mantinham intrigado. Logo, estávamos inseparáveis. Após a formatura, construímos uma vida que parecia uma história de sucesso. Sara se tornou enfermeira, dedicando-se às longas e exaustivas jornadas de trabalho, enquanto eu subia na carreira financeira. Juntamos nossos rendimentos para comprar uma casa modesta, decoramos com lembranças de nossas viagens e guardamos cuidadosamente fundos para o futuro. Não tivemos filhos, por escolha, e focamos em viver bem, investindo energia nas nossas carreiras e em nós mesmos. Aqueles primeiros anos foram sobre construir uma base, acreditando que, se trabalhasse duro, o futuro seria tão brilhante quanto sonhávamos. Mas, com o passar dos anos, pequenas coisas mudaram. Não sei exatamente quando ou como, mas em algum momento, houve uma mudança. No começo, eu ignorei, achando que era normal a vida ter altos e baixos. Os turnos de Sara no hospital ficaram mais exigentes, e quando ela estava em casa, parecia distraída, com a atenção voltada para outro lugar. Comecei a notar que ela estava no celular com mais frequência, até mesmo à noite, mas sempre tinha uma boa explicação para isso. Perguntei quem ela estava enviando mensagens tão tarde, e ela despistava, dizendo que eram colegas de trabalho ou familiares de pacientes entrando em contato. Eu queria acreditar nela, então não insisti muito. Afinal, confiava nela. Um dia, enquanto voltávamos de um fim de semana com os pais dela, ela mencionou casualmente um novo médico no seu setor, um especialista chamado para lidar com um caso particularmente desafiador. Ela falou com uma empolgação incomum, algo que eu não via dela há um tempo, mas não pensei muito sobre isso. Nos meses seguintes, o nome dele começou a aparecer com frequência nas conversas. Cada história parecia incluí-los, seu conselho sobre um caso difícil, seu talento em um procedimento delicado, sua perspectiva espirituosa sobre uma situação com um paciente. Eventualmente, percebi que sabia mais sobre esse cara do que eu queria. Ainda assim, eu confiava nela. Dizia a mim mesmo que era apenas uma amizade de trabalho, nada mais. Sara era sociável e amigável, do tipo que fazia conexões facilmente, especialmente no trabalho, onde as longas horas e o alto estresse uniam as pessoas. Então, ignorei isso como sendo minha imaginação, mesmo com as dúvidas começando a se infiltrar, espreitando nas sombras da minha mente. Então vieram as viagens de negócios. Algumas vezes por mês, ela arrumava as malas e viajava para as sessões de treinamento em diferentes cidades. Sara sempre viajou ocasionalmente para o trabalho, mas isso parecia excessivo. Perguntei se ela precisava que eu a pegasse no aeroporto uma vez, mas ela me disse que já tinha combinado um transporte com um colega de trabalho. Eu ignorei, mas me peguei observando sua expressão de perto, me perguntando se havia algo escondido por trás das palavras dela. Às vezes, ela voltava dessas viagens incomumente cansada ou carregada, quase como se estivesse tentando provar algo. Então, uma manhã, ela deixou o celular na bancada enquanto saía para resolver um recado. Eu não era de fuçar, mas meus instintos gritavam para que eu prestasse atenção. Enquanto ela estava fora, peguei o celular dela. Minhas mãos se sentiram estranhas, até trêmulas, como se eu estivesse quebrando algum código não falado. Olhei as mensagens recentes dela, nada de estranhos, só amigos e colegas de trabalho. Mas então vi um nome que não me era familiar, escondido em uma pasta chamada Contatos de Trabalho. Havia uma conversa inteira de mensagens, com um tom que oscilava entre o profissional e o pessoal. Meu coração afundou enquanto eu lia, sem ousar respirar. Havia piadas internas, pequenos momentos compartilhados que eu sabia que nunca tinham surgido nas nossas conversas. Eu quase podia ouvir a risada dela ecoando nas palavras na tela. Meu estômago se revirou enquanto eu lia mais, cada mensagem destruindo a história que eu tinha construído ao nosso redor, cada palavra traindo a confiança que eu tinha dado tão livremente. Tentei racionalizar isso.
Talvez eu estivesse lendo demais nas entrelinhas. Talvez fosse um trabalho estressante, e ela precisasse de uma válvula de escape. Mas, à medida que rolei a tela para cima, as mensagens se tornaram cada vez mais íntimas, falando sobre jantares tardios, longas conversas e coisas que deixavam claro que isso não era uma amizade comum. Eu larguei o celular, sentindo como se tivesse sido atingido por uma onda, o choque me puxando para baixo. A Sarah que eu achava que conhecia, a vida que eu achava que tínhamos, tudo parecia se desfazer diante de mim, como um suéter que estava lentamente se desfazendo nas bordas até que um puxão fez tudo desmoronar. Fechei o celular dela, colocando-o exatamente onde o havia encontrado, e me sentei para reunir meus pensamentos. Eu não conseguia acreditar que estava aqui, vivendo um clichê com o qual eu sempre ria nos filmes, nas histórias de pessoas que não perceberam os sinais. Pensei em confrontá-la imediatamente, mas algo em mim me segurou. Eu queria saber a verdade antes de ir até ela, entender exatamente o que havia acontecido e por quê. Queria estar preparado, manter o controle sobre uma situação que parecia estar escorrendo pelas minhas mãos. Nas semanas seguintes, observei ela. Toda vez que ela saía, eu conferia a conta do celular, notando um número familiar aparecendo repetidamente. Comecei a acompanhar suas viagens, anotando o tempo que ela passava fora e onde ela dizia estar. Me tornei um investigador no meu próprio casamento, montando um quebra-cabeça que eu antes acreditava estar completo. As semanas após descobrir as mensagens de Sarah foram algumas das mais longas da minha vida. Cada manhã, eu acordava com um nó no estômago, sentindo a dor aguda da traição, mas incapaz de agir. Não conseguia reunir coragem para confrontá-la, não sem provas que não deixassem espaço para desculpas ou explicações. Eu precisava de certeza, algo concreto para destruir qualquer desculpa que ela pudesse tentar dar. Fiquei hiperconsciente de cada detalhe. Ela parecia quase alheia à minha mudança de comportamento, ainda sorrindo para mim como se nada tivesse mudado entre nós. No jantar, ela falava sobre o dia, seus pacientes e os estresses do trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas sua expressão estava diferente agora. Havia um leve brilho nos olhos, um olhar ausente que me fazia pensar que sua mente estava em outro lugar. De vez em quando, eu notava ela conferindo o celular, olhando para ele debaixo da mesa. Ela pensava que eu não via, mas eu pegava ela toda vez, o polegar pairando sobre a tela, lendo uma mensagem, depois guardando o celular de volta na bolsa. Uma noite de quinta-feira, depois de ela ter voltado tarde de uma de suas viagens de negócios, ela chegou em casa mais desarrumada do que o normal. Estava carregando uma bolsa pequena que eu nunca tinha visto antes, uma simples bolsa preta. Ela a colocou perto da porta, e eu notei como ela hesitou, olhando rapidamente para mim com um olhar culpado antes de forçar um sorriso. Eu não conseguia olhar para ela, não sem sentir o peso de cada suspeita me puxando para baixo. Murmurei algo sobre um prazo de trabalho, pedi licença e a deixei sozinha na sala. Eu sabia que não encontraria nada se olhasse o celular dela ou os recibos da viagem, então esperei, observando-a à distância, esperando que algo a entregasse. Foi só alguns dias depois que encontrei a evidência de que eu precisava. Ela tinha saído cedo para o trabalho naquela manhã, e enquanto eu preparava meu café, notei a mesma bolsa preta perto da porta. Ela devia ter esquecido. Eu não tinha planejado bisbilhotar suas coisas, mas ao levantar a bolsa, algo dentro fez um som suave. Eu olhei para dentro, me sentindo como um ladrão em minha própria casa. Dentro, estava um pequeno frasco de perfume caro, uma marca que ela nunca tinha usado antes, e um par de brincos que eu nunca vi usando. Foi como um tapa na cara. Esses não eram apenas presentes que ela poderia ter comprado por impulso, eram lembranças, tokens de alguém que significava mais para ela do que eu queria admitir. Decidi dar um passo adiante. Naquela tarde, tirei uma licença mais cedo do trabalho, fingindo estar com dor de estômago, e dirigi até o hospital onde Sarah trabalhava. Estacionei o carro a uma distância, esperando, sentindo uma mistura doentia de antecipação e pavor. Ela saiu algumas horas depois, com passos rápidos, os olhos escaneando o estacionamento. Fiquei cuidadoso para me manter escondido, observando-a caminhar até o carro dela. Mas, em vez de entrar, ela parou, com o celular pressionado contra a orelha, e então ela esperou.
Meu coração disparou quando um sedã prata parou ao lado dela, e um homem saiu, cumprimentando-a com um sorriso que parecia familiar demais. Ela riu, inclinando-se para ele, e então ele colocou a mão no braço dela, guiando-a para dentro do carro dele. A traição agora parecia diferente, mais aguda, mais real. Não era mais uma suspeita, mas uma verdade, algo inegável. Eles partiram juntos, e eu os segui a uma distância segura, meu coração batendo forte no peito enquanto eles serpenteavam pelas ruas da cidade. Eventualmente, estacionaram perto de um pequeno restaurante sofisticado. Observei de longe enquanto entravam, sentando perto de uma janela. Pediram vinho, rindo sobre seus copos, inclinando-se para conversar. De vez em quando, ele alcançava a mesa, com a mão descansando sobre a dela, e ela não se afastava. Toda a cena se desenrolava como um filme, exceto que eu era o espectador relutante, forçado a assistir a mulher que eu amava com outro homem. Dirigi para casa em silêncio, a falta de sentimentos dando lugar a uma raiva fervente. Reprimi cada conversa, cada detalhe dos últimos meses, e me perguntei como pude ser tão cego. No dia seguinte, entrei em contato com um detetive particular. Não era barato, mas eu queria um registro completo, algo irrefutável que se sustentasse caso ela tentasse negar mais tarde. Ele a seguiria discretamente, reunindo provas que seriam o último prego no caixão. Nas semanas seguintes, recebi atualizações regulares. Cada vez que li os relatórios dele, minha raiva crescia, misturada a uma estranha, quase satisfatória clareza. Ela não estava apenas almoçando ou jantando de vez em quando com ele, lá havia recibos de hotel, encontros no meio da noite e finais de semana inteiros passados juntos sob o disfarce de viagens de trabalho. Ela estava vivendo uma vida dupla, tecendo mentiras elaboradas ao meu redor enquanto passava momentos íntimos com outro homem. O detetive me forneceu todas as provas que eu precisava, fotos com data e hora, recibos, até uma gravação de uma conversa entre Sarah e seu amante, onde discutiam a próxima viagem. Estava tudo ali, exposto diante de mim, como um quebra-cabeça cruel finalmente montado. Mas eu não queria apenas confrontá-la. Eu queria que ela sentisse o peso das suas escolhas, experimentasse a mesma impotência e choque que ela havia me causado. Quando estava pronto, tinha tudo preparado. Comecei o processo de separar nossas finanças, mover bens, mudar os nomes das contas e garantir que qualquer conta compartilhada ficaria sob o meu controle. Fui a um advogado que me ajudou a garantir um plano financeiro, algo que a deixaria sem nada quando eu fosse embora. Ela havia dependido de mim financeiramente por anos, contente por deixar-me cuidar dos nossos investimentos e ganhos. Eu pretendia usar isso contra ela, transformando toda a confiança que ela havia dado como garantida em uma desvantagem. À medida que o plano tomava forma, foquei em cada detalhe, orquestrando cuidadosamente a revelação. Eu queria pegá-la de surpresa, garantir que não houvesse uma saída, nenhuma desculpa, nenhuma oportunidade para ela desviar ou manipular a verdade. O peso da traição havia se transformado em algo frio e calculista, e eu sabia que, quando o momento chegasse, eu precisava ficar calmo, distante. Eu não estava apenas confrontando ela, eu estava desmontando tudo o que ela havia construído em cima de mentiras. O detetive me entregou o relatório final, uma pilha grossa de provas documentando o caso dela em detalhes. Havia fotos, registros de hotéis e até mensagens entre ela e seu amante. Algumas das mensagens eram de cortar o coração, cheias do tipo de paixão e afeto que ela um dia reservou para mim. Mas aquelas memórias pareciam distantes agora, substituídas por uma amargura que me mantinha focado. Revisei tudo uma última vez, me preparando para o confronto. Foi numa sexta-feira à noite que coloquei o plano em ação. Sarah havia enviado uma mensagem mais cedo naquele dia dizendo que ficaria trabalhando até tarde. Eu sabia que ela não estava no trabalho. Meu detetive havia rastreado seus movimentos e ela estava com ele, jantando em um restaurante tranquilo fora da cidade. Eu escolhi aquela noite deliberadamente, sabendo que ela ficaria até as primeiras horas da manhã, como tinha feito muitas vezes nos últimos meses. Enquanto ela aproveitava o encontro, eu estava sentado à mesa de jantar, organizando tudo em pilhas ordenadas e metódicas. Provas, documentos, fotografias, tudo estava diante de mim como peças de um quebra-cabeça que eu finalmente resolvi. Por volta da meia-noite, ouvi o carro dela entrando na garagem.
Eu não me movi, não mudei de posição, apenas escutei enquanto ela fechava a porta suavemente, tentando não me acordar. Ela entrou na cozinha e parou abruptamente quando me viu sentado ali, cercado pelas provas de suas mentiras. Por um momento, houve silêncio, uma pausa frágil onde a realidade da situação parecia atingi-la. Ela olhou para a mesa, para os papéis e as fotografias, e seu rosto perdeu a cor. Thomas, e o que está acontecendo? Sua voz estava cautelosa, mal acima de um sussurro, como se ainda esperasse que tudo fosse um erro, que eu não tivesse a descoberto. Olhei para cima, encontrando seu olhar. Eu acho que você sabe exatamente o que está acontecendo. Sua expressão mudou do choque para algo mais reservado, seus olhos percorrendo as provas condenatórias diante dela. Ela deu um passo à frente, olhando para as fotos, os dois deles no jantar, de mãos dadas, compartilhando momentos privados que eu fui forçado a assistir à distância. Quanto tempo? Perguntei, minha voz firme, embora minhas mãos estivessem cerradas sob a mesa. Quanto tempo você tem mentido para mim? Por um segundo, ela parecia que iria tentar negar, criar uma nova história do nada, mas deve ter percebido que eu não acreditaria nela. Ela fechou os olhos, respirando de forma trêmula. 6 meses, ela admitiu, sua voz mal audível. 6 meses, repeti, deixando as palavras se instalarem. 6 meses mentindo para mim, se escondendo, fingindo que estava tudo bem. Ela olhou para baixo, e pela primeira vez, vi remorso genuíno em seus olhos. Eu não queria que isso acontecesse, ela sussurrou. Apenas, e saiu do controle. Soltei uma risada amarga. Saiu do controle? É assim que você está justificando? Eu nunca deixei de te amar, Thomas, ela disse, a voz trêmula. Eu só, e não sei. Eu me senti presa, como se precisasse de algo mais, algo diferente. Não deveria ser assim. Balancei a cabeça, sentindo a raiva borbulhando por baixo da superfície. Você tem ideia do que isso fez comigo? Você se importa? Você estava lá fora, construindo uma nova vida com outra pessoa enquanto eu estava aqui, confiando em você, acreditando em nós. Lágrimas se formaram nos olhos dela, mas eu não senti nada além de uma satisfação fria. Ela havia destruído o meu mundo, e eu queria que ela sentisse essa mesma devastação. Peguei os documentos que eu tinha preparado, os extratos financeiros, os papéis de divórcio, tudo que a deixaria com nada. Você tirou tudo de mim, Sarah, disse quieto, entregando-lhe os papéis. Agora, eu vou tirar tudo de você. Os olhos dela se arregalaram ao olhar para os documentos, a realidade da situação começando a lhe atingir. Thomas, por favor. Eu não quero isso. Eu sei que cometi um erro, mas nós podemos superar isso. Podemos ir à terapia, consertar as coisas. Eu farei o que for preciso. Eu a encarei, sentindo uma mistura estranha de piedade e desprezo. Superar? Como você propõe que superemos 6 meses de engano? Como posso acreditar em qualquer coisa que você diga depois disso? Ela estendeu a mão, seu gesto trêmulo ao colocar a mão sobre a minha. Eu sei que errei, mas por favor, não termine as coisas assim. Nós construímos uma vida juntos e isso não significa nada para você? Afastei minha mão, incapaz de olhar para ela. Significava algo para mim. Significava tudo. Mas você jogou isso fora. Você fez uma escolha, Sarah, e agora você tem que viver com ela. Por um momento, ela ficou ali, olhando para os papéis, o rosto marcado pela descrença e arrependimento. Então, como se agarrando a um último fio de esperança, ela olhou para mim, sua voz implorando. Por favor, Thomas. Deixe-me ficar. Deixe-me provar para você que eu posso mudar, que podemos fazer isso funcionar. Eu vou terminar tudo com ele, farei o que você quiser. Só, e por favor, me dê outra chance. Senti o peso de suas palavras, o desespero na sua voz. Mas eu sabia que o perdão era impossível. Ela quebrou algo entre nós, algo que nunca poderia ser consertado. Olhei para ela, sentindo os últimos vestígios de amor se dissolverem em algo mais frio, mais resoluto.
Já é tarde demais, Sarah, disse, minha voz definitiva. Não há mais nada para nós. Você fez sua escolha, e agora eu estou fazendo a minha. Com isso, me levantei da mesa, deixando-a lá em pé, segurando os papéis, com o rosto uma mistura de desespero e descrença. Saí da cozinha, sentindo uma estranha sensação de liberdade tomando conta de mim. Não era alívio nem alegria, mas uma sensação de libertação da dor e da traição que me consumiram por tanto tempo. Passei aquela noite na casa de um amigo, deixando o peso dos últimos meses finalmente se dissipar. Eu havia perdido algo irreplaciável, mas recuperei minha dignidade, meu controle sobre a minha vida. Quanto a Sarah, ela ficaria com os pedaços da vida que destruiu. Nos dias que se seguiram, mantive uma distância rigorosa de Sarah. O processo de divórcio foi iniciado, e fiz arranjos para ficar na casa de um amigo até ela se mudar. Senti uma sensação de encerramento, de finalização. Eu a confrontei, entreguei-lhe as consequências das escolhas dela e segui em frente. Mas, à medida que os dias passaram, o silêncio que antes me parecia reconfortante foi se tornando mais pesado. Eu passei tanta energia construindo essa vida com ela, e agora que estava tudo acabado, me vi me perguntando o que faria com os restos disso. Então, uma manhã, meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Quase não atendi, mas algo me impulsionou a apertar o botão de atender. Thomas. É o Matt, disse a voz. Eu franzi a testa, tentando lembrar o nome, e então fez sentido. Matt, o amante dela. O que eu vi com ela no restaurante, o que eu havia contratado um detetive particular para seguir. O homem por quem ela arriscou tudo. Por que você está me ligando? Perguntei, tentando manter a raiva de invadir minha voz. Por favor, apenas me ouça, ele disse, sua voz tensa. Eu sei que sou a última pessoa com quem você quer falar. Mas eu preciso que você saiba de algo importante. Fiquei em silêncio, dando-lhe a chance de falar. Ele respirou fundo e continuou. Sarah e eu, nunca fomos realmente apaixonados. Não do jeito que você pensa. Ela me fez acreditar que estávamos em um casamento aberto. Que você sabia sobre nós, que você estava bem com isso. Ela me disse que vocês tinham um acordo, que tudo isso era consensual. Senti uma onda de raiva, mas segurei de volta. Um acordo, repeti, incrédulo. Sim, ele disse, sua voz quase desesperada. Eu achei que você sabia de mim, que vocês dois tinham algum tipo de acordo. Ela me contou histórias sobre o seu relacionamento, sobre como você queria que ela fosse feliz, mesmo que isso significasse ver outras pessoas. Eu não percebi, e até agora. Deixei as palavras dele entrarem, sentindo uma mistura de descrença e fúria. Era uma coisa mentir para mim, trair o nosso casamento, mas manipular esse homem para acreditar que de alguma forma estávamos todos na mesma página. Ouvinte, eu não liguei para me defender, continuou Matt. Eu só queria te dizer que, assim que soube da verdade, terminei tudo imediatamente. Eu não sabia. E tem mais. O que mais pode haver? Respondi, irritado. Sarah me disse que estava grávida, ele disse, sua voz caindo. Ela não sabia se era seu ou meu. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Grávida. Senti meu coração disparar, minha mente correndo pelas implicações. Seria possível que Sarah estivesse carregando meu filho ou o dele? E se sim, por que ela não me disse? Por que ela não tentou salvar nada, compartilhando essa notícia, por mais dolorosa e complicada que fosse? Ela não te contou, não é? Matt perguntou, sua voz suavizando com o que parecia ser arrependimento genuíno. Não, consegui dizer, minha voz rouca. Ela não me contou nada. Olha, Thomas, eu sinto muito. Achei que você merecesse saber. Não vou mais contatá-la. Não quero nada com ela, não depois de todas as mentiras. Mas você merece a verdade. Me desculpe, cara. Sinto muito mesmo. A ligação terminou, me deixando sozinho com o silêncio e o novo peso pressionando sobre mim.
Sara estava grávida, e eu só estava descobrindo através do homem com quem ela me traiu. Mal conseguia respirar, meus pensamentos uma mistura de raiva, confusão e algo mais escuro, algo que me puxava com esperança e pavor. Fiquei com essa revelação por horas, a tarde se transformando em noite enquanto tentava processar o que aquilo significava. Percebi que não poderia deixar isso terminar aqui, não com as perguntas sem resposta pairando sobre mim como uma nuvem de tempestade. Eu tinha que vê-la, confrontá-la uma última vez. Naquela noite, voltei para casa. Sara parecia surpresa quando me viu, seu rosto uma mistura de culpa e surpresa. Thomas, ela começou, a voz incerta. Eu não esperava te ver aqui. Corte o teatro, disse, meu tom frio. Eu sei sobre a gravidez. O rosto dela ficou pálido, suas mãos tremendo enquanto ela se agarrava à beirada da bancada da cozinha. Como você descobriu? Isso importa, retruquei. O que importa é que você não me contou. Eu tive que descobrir com ele. Ela se afundou em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Thomas, eu estava com medo. Não sabia como te contar. Eu nem sabia se você ia acreditar em mim. Me acreditar? Perguntei, incrédulo. Por que eu acreditaria em qualquer coisa que você diga agora? Ela olhou para cima, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sei que eu errei, ok? Sei que te traí, te machuquei de formas que nunca poderei consertar. Mas eu não te contei porquê e eu tinha medo de que você me odiasse mais. Mais do que eu já te odeio, desdenhei. Você me escondeu o meu próprio filho. Fez o seu amante pensar que estávamos em algum tipo de casamento aberto. E agora está me dizendo que não me contou sobre o bebê porque achava que eu te odiaria? Ela estava agora aos prantos, os ombros tremendo. Eu sei que sou insano. Sei que não tenho o direito de te pedir nada. Mas, por favor, Thomas, essa criança, e se for sua, ela merece te conhecer. As palavras ficaram no ar entre nós, a enormidade do que ela estava dizendo se instalando nos meus ossos. Se a criança fosse minha, então tudo o que eu planejei se ir embora, cortar todos os laços, deixá-la sem nada se de repente parecia impossível. Você tem certeza de que é meu? Perguntei, minha voz uma mistura de raiva e desespero. Ela olhou para cima, uma centelha de esperança em seus olhos. Não, e mais eu quero que seja. Sei que não é justo te pedir outra chance, mas se for seu, e talvez possamos encontrar uma maneira de consertar as coisas. Não por nós, mas pela criança. Me virei, o peso das palavras dela pressionando sobre mim. Eu queria rejeitá-la, deixá-la com nada além das consequências das suas próprias ações. Mas isso era maior do que minha raiva, maior do que a traição. Se a criança fosse minha, então eu tinha uma responsabilidade, algo que ia além do meu ódio pelo que ela fez. Faça um teste de paternidade, disse finalmente, minha voz plana. Se for meu, vamos ver o que isso significa. Mas não pense por um segundo que isso muda qualquer coisa entre nós. Ela acenou com a cabeça, enxugando as lágrimas. Obrigada, Thomas. Sei que não mereço isso. Mas, e obrigada. Enquanto eu saía, o peso de tudo se instalou sobre meus ombros, mais pesado do que jamais tinha sido. Este não era o fim que eu planejei, e, de certa forma, era muito pior. Eu queria deixá-la com nada, fazê-la sentir o vazio que ela me deixou. Mas agora, com uma possível criança envolvida, eu não podia simplesmente ir embora. No final, a vingança estava ao meu alcance, uma satisfação amarga que eu tanto desejava. Mas a vida jogou uma reviravolta, um laço que não poderia ser quebrado pela raiva ou traição. E enquanto dirigia para longe da casa naquela noite, percebi que a vingança mais dolorosa não estava em deixá-la com nada, mas em viver com os laços que podem nos unir para sempre.